Quando as eleições do Corinthians foram anunciadas, no ano passado ainda, criou-se uma expectativa danada. Existiu, inclusive, uma possibilidade do André Sanches voltar a ser presidente do Corinthians, depois descartou. E aí ficou aquele clima de quem vai ser o próximo presidente do Corinthians. Porque a presidência, naquele momento, do Duílio Monteiro Alves, na minha opinião, eu sei que tem gente que discorda, mas na minha opinião, se não foi o pior, foi um dos piores presidentes da história do Corinthians. E eu não tenho a menor dúvida disso. Não tenho a menor dúvida. Foi uma gestão desastrosa. Desastrosa. Mas aí criou-se a expectativa, né? Tá. Vai acabar a era do Duílio. E quem vem aí? Quando a gente viu alguns debates dos candidatos à presidência, mamãe, a gente já estava percebendo que o negócio iria ficar talvez ainda mais complicado. Não era um horizonte muito bacana que estava se desenhando para o Corinthians. E agora, cara, mais uma, se não duas, lambanças da nova presidência / diretoria do Corinthians, porque o Corinthians não tem um diretor executivo. Não tem. Aliás, o diretor do Corinthians, o Rubão, que é quem responde nesse momento, como diretor do futebol, ele disse o seguinte: olha, diretor executivo não é a nossa prioridade no momento. A prioridade agora é montar o elenco. O presidente está montando o elenco, aí a gente vai atrás de um diretor executivo. Oi? Não seria o contrário? Você ter um diretor para que ele ajude a montar o elenco? Eu vou dar um exemplo aqui, usando o nome do Rodrigo Caetano, que publicamente foi aí colocado como um cara que interessou ao Corinthians e que escolheu ficar no Atlético Mineiro. Vocês acham que seriam mais ou menos fácil montar um elenco com o Rodrigo Caetano como diretor? Que não vai ser. Só estou usando aqui como um exercício de suposição. Porque se você contrata o Rodrigo Caetano, você fala: Rodrigo, esses são os jogadores que nós temos. Sob contrato expirando. Tá aqui o nosso treinador, o Mano Menezes. Ele acha que a gente precisa de X reforços para tais posições. Sentem aí e conversem. O Rodrigo Caetano é um cara que vai ter o conhecimento de falar o seguinte: peraí, lateral direito, tem um cara que tá disponível não sei aonde, porque eu já tenho conversado. Não queremos mais esse zagueiro? Tem um time aqui que outro dia me ligou precisando de um zagueiro. É evidente que com um diretor executivo, alguém profissional, alguém do ramo, alguém com rodagem, é muito mais fácil e muito melhor para se montar um elenco. Só que o Corinthians tem como prioridade montar o elenco e depois contratar o diretor executivo. Parabéns. Parabéns. A bola da vez, nem sei mais se é a bola da vez, porque pode pintar uma nova, mas nesse momento é a negociação do Mateuzinho, que melou. Mateuzinho foi anunciado pelo presidente do Corinthians num programa de televisão lá nos Donos da Bola, se não me engano, ou no Jogo Aberto. Tava lá na Band. E ele falou: não, o Mateuzinho já tá fechado com a gente. Ele só tá terminando os exames médicos, isso faz alguns dias, mas já tá fechado com a gente, já tá tudo certo. Oi? Certo coisa nenhuma. E não foi por problemas médicos. Porque se ele viesse aqui falar: ó, ele tava só fazendo os exames médicos e deu um problema médico. Mas não, tem nada a ver com problema médico. A história que tá aí na imprensa, que tá todo mundo vendo, é a seguinte: o Corinthians não concordou com 3 cláusulas de empréstimo por parte do Flamengo.
Número 1, o Corinthians não aceita que não tenha uma taxa de vitrine. Você usar o Corinthians para valorizar o jogador, depois vender e o Corinthians não ter uma participação. O Corinthians queria 20%. Justo! Justo! É uma boa estratégia. Número 2. O Corinthians não aceita o valor pré-fixado para que o time possa mantê-lo depois do empréstimo de 11 milhões de euros. Ok! Ok! O Corinthians acha que é muito. Perfeito! Número 3. O Corinthians não aceita que tenha no contrato uma cláusula de retorno imediato. O Flamengo mandou um contrato, segundo dizem no Corinthians, falando o seguinte: quando a gente quiser, se a gente quiser, a gente liga e o cara tem que vir. Seja lá qual for o dia. Corinthians olhou e falou: não. Justo! Muito justo! E por que não viu isso antes, meu Deus do céu? Como é que você recebe um cara? Coloca o cara pra treinar no seu campo. Fala que ele tá acertado. Ele participou do treino aberto que o Corinthians fez na semana passada em Itaquera, apresentando o seu elenco. E você não sabia dessas cláusulas? Como que foi esse acerto? E aí, eu vou colocar o Flamengo na história também, porque o Flamengo liberou um patrimônio seu pra ficar treinando num lugar X sem ter nada assinado. Como é que o Flamengo libera o cara pra ir treinar, sabe-se lá em que condições? Teoricamente, condições boas, é um grande clube e tal. Tá, mas e aí se ele se machuca? Quem é que paga a conta? Como foi esse acerto? Ô, Lindo, porque não tinha nada certo, né? Nada definido. Segundo o Corinthians, ele só soube disso quando chegou o contrato. Ele fez algumas alterações, mandou de volta, o Flamengo não aceitou, aí ficou um impasse. Então, como é que foi o acerto? Porque não tinha taxa de vitrine, não tinha valor fixado no final do empréstimo e não tinha nada combinado sobre retorno imediato, que são coisas comuns, né, de você acertar. Ó, é até o final do ano, se vocês quiserem antes, paga uma multa. Final do ano, se eu quiser ficar com ele, eu pago tanto. Isso é o básico de uma negociação por telefone ainda, antes do contrato. Como que foi o acerto? Ô, eu tô precisando aqui de um jogador na lateral. Tem o Mateuzinho aí? Quer me emprestar ele? Coisa linda, manda então. Aí depois você manda o contrato aí, a gente assim... Como é que foi isso, cara? E aí vem o Corinthians, que emite uma nota oficial, e diz o seguinte: pô, mudaram lá, não acertaram. A culpa é sempre do outro, né? Foi assim com o Lucas Veríssimo? Os caras que mudaram de ideia. E pode ser assim agora com o Rodrigo Garro também, que também foi anunciado. Na entrevista de apresentação do presidente do clube, ele falou que o Rodrigo Garro estava contratado. E agora, não, então, o time dele eram só 2 milhões agora eles querem 4 dos 6 que a gente ia parcelar. Porra, e não acertaram antes? Eu vou repetir só para deixar claro. As reivindicações do Corinthians são mais do que justas. Mas ficar anunciando por aí coisas que não estão assinadas... Eu vi um comentário num portal. Alguém que falou, confesso que eu não lembro agora, disse que estava mais para trapalhões do que para diretoria de um clube profissional de futebol. Tá mesmo. Só falta a musiquinha. Tananana.